Olá, tudo bem? Na aula de hoje apresentarei uma funcionalidade muito simples, mas que permite sua aplicação em diferentes cenários. Estou falando do piping. Através do piping é possível exibir dados de um registro que foram coletados previamente em outros instrumentos. Nós podemos visualizar o piping nos três formatos de coleta existentes: a coleta online, no modo de survey e também no mobile app. Para configurá-lo, basicamente precisamos escrever o nome da variável desejada. Sendo assim, em um projeto transversal, devemos escrever o nome da variável entre colchetes. Em um projeto longitudinal, devemos escrever o nome do evento entre colchetes e, na sequência, o nome da variável, também entre colchetes. Uma outra opção para a utilização do piping seria em conjunto com uma Smart Variable. Para isso, escrevemos primeiro o nome da variável, entre colchetes, e na sequência o nome da Smart Variable, também entre colchetes. Como mostra na imagem, fazemos o piping através do field label, então é muito simples. Aqui vale uma observação. O único tipo de variável que não conseguimos realizar o piping, no caso exibir a informação que foi preenchida, seria do file upload. Todos os demais nós conseguimos aplicar. Vamos ao primeiro exemplo. Temos aqui o resumo do paciente. Uma forma de utilização do piping seria, por exemplo, consolidar as informações que foram coletadas em diferentes questionários e até mesmo em diferentes eventos para a apresentação ao médico responsável. Neste exemplo, nós temos variáveis do tipo texto, validação de data, numéricas, campos calculados e também variáveis do tipo radio. Vejam como é simples. Basta escrevermos os nomes das variáveis de interesse no field label que a configuração está pronta. Outra forma frequente para o uso do piping é personalizar o e-mail que será enviado ao participante quando trabalhamos com uma survey. Desta forma, podemos enviar um e-mail personalizado com o nome do participante. Neste caso, o piping foi aplicado não no field label, mas na interface de configuração de envio da survey. Ou então, podemos inserir informações importantes no corpo do e-mail que será enviado através da funcionalidade de alertas e notificações do seu projeto. Como exercício de fixação do piping, consolidaremos os resultados de diferentes questionários coletados ao longo do estudo, como um resumo que será exibido no formulário de encerramento. Utilizaremos novamente o projeto Atividade Física e Qualidade de Vida. E lembrando, peço sempre que primeiro observe e então tente fazer. Tudo bem? Muito bem, já estou no formulário de encerramento do estudo do meu projeto Atividade Física e Qualidade de Vida. Então agora eu vou criar uma variável para poder inserir as informações do piping. Escolherei uma variável do tipo Descriptive Text, afinal esta variável não exige nenhuma ação do coletador ou do participante. Então agora vamos pensar quais são as variáveis de interesse, né? Quais informações eu quero que apareçam no meu piping. Primeiro gostaria da data de inclusão no estudo. Percebam que o que eu digitei até agora, data de inclusão no estudo, não pertence à configuração do piping em si, porém é apenas uma orientação, né? É a descrição da informação que virá com o piping. Então, para fazer o piping da data de inclusão, temos que fazer com o nome da variável dateStart. E fecho o colchete. Então, isto aqui
é o piping, né? Então, o nome da variável entre colchetes é a ação de piping. O que eu digitei antes é apenas a orientação da informação que virá na sequência. Na linha de baixo, eu quero que venha o nome do paciente. Então, patient name. E ao lado, o registro hospitalar dele. Então, hospital registry. E embaixo, eu quero que apareça o sexo, a raça e a idade dele. Então, percebam que eu estou colocando até uma informação de um campo calculado. Para pegarmos informações de outro formulário, vou pegar aqui dados basais. Então, eu quero visualizar o peso, ao lado a altura e ao lado o IMC dele. Poderia pegar informações dos medicamentos também, que está em outro formulário. Recabrar. Beta, bloqueadores. E assim por diante. Feito isso, após inserir todas as nossas variáveis e informações de interesse, nós podemos utilizar o editor de texto para então mudar um pouquinho o layout do nosso piping. Então, nós podemos tirar o negrito, colocar negrito, mudar algum texto ou alguma palavra de cor para destaque e assim deixá-lo personalizado e de acordo com o interesse de vocês. Para finalizar, nós precisamos colocar um nome para esta variável. Então, para facilitar, quando vocês quiserem retornar para identificar, eu vou criar aqui a minha variável com o nome de piping, apenas por ser do estudo, tá bom? Vou terminar de configurar o meu piping, a formatação dele, e volto para mostrar como ficará. Prontinho! Já estou no formulário de encerramento do estudo e vocês podem perceber que o piping está funcionando corretamente. Então, nós podemos visualizar a data de inclusão, o nome do paciente, o registro hospitalar, que é do sexo feminino, raça branca, 43 anos. Então, nós temos todas as informações aqui conforme a gente configurou. Caso ele não tenha preenchido, por exemplo, o sexo ou qualquer outra informação, o piping ficaria com um risquinho no lugar. Então, sempre que vocês estiverem fazendo um teste e estiver com um risquinho, certifique-se que de fato o nome da variável foi preenchida corretamente na criação do piping e que é a informação que está em branco. Viu como é bem simples? Um outro cenário para a utilização do piping seria, por exemplo, preparar o texto ou informações que precisariam ser coletadas também no prontuário do paciente. Então, em caso de um prontuário que tenha texto aberto, você pode preparar o piping com as informações que forem coletadas no estudo, copiar e colar essas informações no prontuário. Também podemos construir relatórios consolidando os resultados. Este relatório poderia ser apresentado ao paciente através do envio de uma survey. Por exemplo, apresentando e explicando, que com o resultado obtido, você identificou que o participante poderia se interessar e é elegível para um outro estudo também. Então, neste relatório, poderia conter o convite, a explicação deste outro estudo, enfim, a informação que você quiser. Agora é a sua vez. Faça o piping no formulário de encerramento
E se desejar, tente criar também novas configurações para ele. O que achou? Como esta funcionalidade poderia ser útil para você? Consegue pensar em um outro cenário? Nos vemos na próxima aula. Até lá!